Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam contigo nesta nova manhã. Vamos continuar estudando a parábola do rico e do Lázaro? E desta vez vamos ler Lucas do capítulo 16, do verso 27 ao verso 31. Diz assim: Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também a este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E ele disse-lhe: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. O rico passara a vida em complacência própria e, demasiado tarde, viu que não fizera provisão para a eternidade. Reconheceu sua loucura e pensou nos irmãos que, como ele, procederiam, vivendo para se comprazerem. Quando o rico solicitava evidência adicional para seus irmãos, foi-lhe dito claramente que, mesmo que esta evidência fosse dada, não seriam persuadidos. Seu pedido lançava uma injúria a Deus. Era como se o rico dissesse: se me tiverdes advertido mais cabalmente, eu não estaria aqui agora. Por sua resposta, Abraão é apresentado como a dizer: teus irmãos têm sido suficientemente advertidos. Foi-lhes dada luz, porém não quiseram ver. Foi-lhes apresentada a verdade, porém não quiseram ouvir. Não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscitassem. Estas palavras demonstraram-se verdadeiras na história da nação judaica. O último e mais importante milagre de Cristo foi a ressurreição de Lázaro de Betânia, após estar morto 4 dias. Aos judeus foi concedida esta maravilhosa demonstração da divindade do Salvador, mas rejeitaram-no. Lázaro ressurgiu dentre os mortos e apresentou-se-lhe seu testemunho, porém eles endureceram o coração contra toda evidência e até tentavam tirar-lhe a vida. A lei e os profetas são os meios designados por Deus para a salvação dos homens. Cristo disse: atentem para estas evidências. Se não ouvem a voz de Deus em sua palavra, o testemunho de alguém que se levantasse dentre os mortos não seria atendido. Aqueles que ouvem a Moisés e aos profetas não requererão maior luz que a que Deus deu. Mas se os homens rejeitam a luz e deixam de apreciar as oportunidades a eles proporcionadas, não escutariam alguém que, dentre os mortos, se lhes acercasse com uma mensagem. Não seriam convencidos nem por esta evidência, porque os que rejeitam a lei e os profetas endurecem o seu coração, ao ponto de repelir toda a luz. A conversação entre Abraão e o homem outrora rico é figurativa. A lição a ser tirada dela é que todo homem é dada suficiente luz para o desempenho dos seus deveres dele exigidos. As responsabilidades do homem são proporcionais às suas oportunidades de privilégios. Deus outorga a todos luz e graça suficientes para executar a obra que lhes deu para fazer. Se o homem deixar de fazer o que uma pequena luz mostra ser seu dever, maior luz somente revelaria infidelidade e negligência no aperfeiçoamento das bênçãos concedidas. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Quem recusa ser iluminado por Moisés e pelos profetas, a palavra de Deus, e pede a execução de algum milagre maravilhoso, não seria persuadido se seu desejo se cumprisse. A parábola do rico e Lázaro mostra como são avaliadas as duas classes representadas por estes homens no mundo invisível.
Não é pecado ser rico, isso é um fato, se a riqueza não for alcançada por injustiça. O rico não é condenado por possuir riquezas, mas a condenação sobre ele paira se os meios a ele confiados forem despendidos de forma egoísta. Muito melhor faria se depositasse seu dinheiro ao lado do trono de Deus, usando-o para fazer o bem. A morte não empobrecerá ninguém que assim se devote a procurar riquezas eternas. Mas o homem que acumula dinheiro para si, nada poderá levar para o céu. Demonstrou-se um mordomo infiel. Durante a vida teve boas coisas, mas esqueceu-se do dever para com Deus, deixou de assegurar-se o tesouro celeste. O rico que teve tantos privilégios nos é apresentado como alguém que deveria haver cultivado seus dons, de modo que suas obras atingissem o grande além, levando consigo as aperfeiçoadas vantagens espirituais. É propósito da redenção não somente extirpar o pecado, mas restituir ao homem os dons espirituais percebidos pelo poder atrofiante do pecado. O dinheiro não pode ser introduzido na vida futura, ele não é necessário lá, mas as boas obras feitas para conquistar almas para Cristo são levadas às mansões celestiais. Mas os que desperdiçam de forma egoísta as dádivas do Senhor, que deixam seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para a promoção da obra de Deus neste mundo, desonram seu Criador. Roubo a Deus está escrito junto aos seus nomes nos livros dos céus. O rico tinha tudo quanto podia ser adquirido por dinheiro, mas não as riquezas que teriam conservado em sua conta como justiça para com Deus. Vivera como se tudo quanto possuía lhe pertencesse. Desdenhou o apelo de Deus e o clamor do pobre sofredor. Mas finalmente lhe chega um convite e que não pode deixar de atender. Por um poder que não pode questionar nem resistir, lhe é ordenado que entregue os bens de que não será mais mordomo. O homem que fora rico está reduzido a uma pobreza desesperadora. As vestes da justiça de Cristo, tecidas no tear do céu, jamais podem cobri-lo. Ele que uma vez usara a mais rica púrpura, o mais fino linho, está reduzido à nudez. Sua oportunidade terminou. Nada trouxe ao mundo e nada pode levar dele. Cristo levantou a cortina e apresentou este quadro aos sacerdotes e maiorais, escribas e fariseus. Olhai-o, vós que sois ricos nos bens deste mundo e não sois ricos para com Deus. Não quereis contemplar essa cena? O que é mais estimável entre os homens é abominável à vista de Deus. Cristo diz, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua própria alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Creia nisso, viva isso. Vamos orar? Pai querido, amado e eterno Deus, ajude-nos, Senhor, a estarmos atentos à Tua Palavra e juntarmos tesouros celestiais, não tesouros neste mundo que a traça corrói. Dai-nos essa bênção, Senhor, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo.